Bom dia, seja bem-vindo ao nosso 7º episódio da série Duro de Matar. Nós vamos orar e falar sobre a nutrição da alma, a importância da nutrição da alma no processo de deixar pecados escravizadores. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor mais uma vez. Gratos, ó Deus, pela Tua graça, gratos, ó Deus, pelo Teu amor, gratos porque o Senhor sustenta a nossa alma, nutre nossa alma. Eu peço a Deus que seja mais um tempo edificante e dá-nos, ó Deus, um tempo em que iremos refletir sobre não o pecado, mas sobre o Senhor e como o Senhor nos livra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, o Evangelho é algo de maior importância. É muito comum nós acharmos que o Evangelho é aquilo que o perdido precisa para alcançar ou ser alcançado pela salvação. Mas o Evangelho é aquilo que pecadores precisam. Se perdidos para serem salvos, se salvos para serem santificados. Nós somos dependentes do Evangelho. É tão importante de que o apóstolo Paulo chama o Evangelho como algo de maior importância. Antes de tudo que ele tinha a dizer para os coríntios, ele disse: entreguei também o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Antes de tudo é o que ele entregou. Agora, o que não é o Evangelho? É muito comum, inclusive, entre evangélicos, entre o próprio povo de Deus, entre cristãos, uma enorme confusão sobre o que é o Evangelho. E eu começo dizendo que o Evangelho não é simplesmente um estilo literário, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Às vezes as pessoas pensam, o Evangelho, sim, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho é um estilo literário, se você pensar em termos de gênero literário, mas aquilo que nós estamos falando aqui é muito mais do que isso. O Evangelho não é um esquema para algum tipo de ganho terrestre dentro daquilo que é conhecido como a teologia da prosperidade. Ele não é um estilo de vida, simplesmente vamos viver o Evangelho, não é? E o Evangelho não é um conjunto de leis morais, né? A lei, isso não é o Evangelho. O Evangelho é uma notícia gloriosa para as pessoas que mais precisam dela, a saber, eu e você. O Evangelho amolece nosso coração e nos traz para perto de Cristo. O Evangelho nos faz novas criaturas em Cristo, diz 2 Coríntios 5,17. E carecemos do Evangelho em toda a nossa corrida, não só no começo. Não é algo que você precisa para iniciar a corrida, nós precisamos do Evangelho todo o tempo. Seguir a Cristo, então, meus irmãos, é uma experiência centrada no Evangelho do começo ao fim. Inclusive, o apóstolo Paulo exorta os cristãos da Galácia, na carta aos Gálatas, contra a busca por santidade através das obras da lei, ao invés do verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Diz assim Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, a santificação ela acontece pelas obras da lei ou a pregação da fé, ou seja, pelo Evangelho. O Evangelho ele é central, o recurso primordial na luta contra o pecado, de 3 formas, se manifesta de 3 formas em nossas vidas. O primeiro deles é que o Evangelho nos dá um objetivo bem melhor, um objetivo superior do que simplesmente tocar a vida. O Evangelho não é algo que nós precisamos para, deixa a vida me levar. Ou muita gente tenta lutar contra o pecado apenas tocando a vida. Vai levando. Não é gerenciar a vida. O Evangelho é uma promessa verdadeira de transformação. O Evangelho nos dá um objetivo superior, um objetivo melhor. Pense nisso. Não só isso, mas o Evangelho nos dá uma nova afeição. Nossas afeições que são desordenadas dentro do nosso coração por causa do pecado, são reordenadas no Evangelho. Sem Cristo, nossas afeições são distorcidas, mas quando o Evangelho entra em cena, as nossas velhas afeições são reordenadas por um desejo maior. Porque Cristo morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu
e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15. Então o Evangelho nos dá um objetivo melhor, o Evangelho nos dá uma afeição direcionada agora para o Senhor, e o Evangelho nos dá um verdadeiro herói agora para seguir. Não se trata simplesmente de buscar modelos humanos ou referenciais humanos em que na carne nós buscamos seguir. Eles têm a sua relevância, desde que nos apontem para o verdadeiro herói, Cristo Jesus. Não somos os heróis de nossas próprias histórias. Cristo é o herói da nossa história. Então preste atenção o que o Evangelho nos dá. Um objetivo superior, o Evangelho nos dá um novo desejo e o Evangelho nos dá um exemplo a ser seguido. Então pregue o Evangelho para si mesmo todos os dias. Porque parte da nossa dificuldade na luta contra o pecado é que nós identificamos o problema, um pecado difícil de deixar. Nós nos esforçamos para deixá-lo, para abandoná-lo, para fazer morrer, mas não temos forças para isso porque não estamos nutrindo nossa alma no verdadeiro Evangelho. Então presta atenção que Jerry Bridges diz no seu livro A Disciplina da Graça, que você irá continuamente encarar sua própria pecaminosidade e então correr para Jesus pela fé em seu sangue derramado e vida justa. É assim que ele define o que significa pregar o Evangelho para si mesmo, que você vai encarar continuamente sua própria pecaminosidade e então correr para Jesus pela fé em seu sangue derramado e vida justa. Significa que você se apropria de novo pela fé, de fato que Jesus satisfez completamente a lei de Deus e que Ele é nossa propiciação e que a ira santa de Deus não está mais sobre você. Trata-se de lembrar daquilo que Cristo fez por você, de ser constantemente confrontado em sua pecaminosidade, mas ser levado aos pés da cruz. E como iremos então ministrar as riquezas da graça de Deus? Não se esqueça, existe uma diferença enorme entre lei e Evangelho. A lei não irá fazer aquilo que só o Evangelho pode fazer, aquilo que só Cristo pode fazer. A lei irá expor o pecado, a lei tem um papel de nos apontar o caminho certo, mas a lei não é o caminho. Jesus é o caminho. Então saiba a diferença dos dois. Enquanto a lei, que ela é boa, expõe nosso pecado e a nossa necessidade de Cristo, e ela é esse aio, né? Ela nos guia até Cristo Jesus, entenda a diferença. Tenha esse ouvido atento. Para você usufruir de tudo isso, você carece, necessita e precisa ter um ouvido atento. Ouvir o Evangelho não é algo passivo, é uma disciplina espiritual da qual você tem responsabilidade em ser ativo nela. Então o Evangelho precede toda e qualquer proposta e busca por mudança. O Evangelho é o que nós precisamos para a verdadeira mudança e nutrir nossa alma. Pode ser que você esteja enfraquecido, né? Está com a alma nutrida na luta contra o pecado. Mas lembre-se de que o Senhor já projetou tudo aquilo que nós precisamos. A provisão da igreja no Senhor Jesus Cristo, em Efésios capítulo 4, versículos 12 a 13, nos ajuda a entender de que em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos. A igreja é a provisão suficiente do Senhor, onde você vai ouvir o Evangelho, ter uma oportunidade de colocá-lo em prática no sentido das transformações que ele provoca, você vai viver uma vida de santificação. É nesse contexto em que você cresce em oração, é nesse contexto em que você é encorajado, é nesse contexto em que você é aconselhado e trata-se de uma comunidade do ministério da palavra do Senhor. E nesse ministério da palavra, o povo de Deus usa palavras para trazer a verdade um para o outro. E nesse contexto, o povo de Deus ministra a graça de Deus um para o outro em seu respectivo exemplo do que Cristo fez. É nessa comunidade onde a palavra não se limita apenas a um texto a ser interpretado de forma correta, mas um texto proclamado de forma correta que nos leva a viver uma vida transformada em todas as suas dimensões. Então o Senhor já providenciou e já nos deu aquilo que nós precisamos para nutrir nossa alma. Abrace o plano do Senhor, tenha uma alma fortalecida pela palavra, nas realidades do Evangelho, entendendo que o veículo da sua proclamação importa
que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é nesse contexto em que você lentamente é nutrido, mantendo o seu ambiente fértil para a verdadeira vida espiritual, onde o pecado não vai encontrar espaço e vamos deixando o pecado difícil de deixar, porque nós estamos com a alma fortalecida no Senhor. Assim como a sua saúde física, que precisa estar nutrida para combater todo e qualquer tipo de ameaça, todo e qualquer tipo de invasão externa, você precisa o seu coração nutrido nas realidades espirituais, dentro de uma comunidade espiritual, para lutar contra o pecado que está batendo a porta, que constantemente nos ameaça, que constantemente nos quer ver no chão. Tenha ciência disso. Você precisa estar com a alma nutrida. As disciplinas espirituais importam, a vida em comunidade importa. Viva isso intensamente. Plano do Senhor para o nosso bem. Amém? Vamos orar? Lembrando que próximo episódio, dia 8, nós encerramos nossa série. Espero que esteja sendo uma jornada de encorajamento para você, instrutivo. Lembre de compartilhar. Nós vamos orar e vamos seguir. Oremos. Senhor, grato ao Senhor porque o Evangelho é a mensagem gloriosa que tanto carecemos todos os dias e nos é abundantemente colocada na Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a abraçar essa realidade, a pregar o Evangelho para nós todos os dias, entendendo o que o Senhor quer de nós para termos almas nutridas numa comunidade de fé para honra e glória a Deus do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus abençoe o seu restante de dia. Mais uma vez, lembrete, compartilhe a devocional para alguém que você acredita que possa ser beneficiado por esse conteúdo. Compartilhe para que você converse sobre o conteúdo aqui colocado, estimule uns aos outros, propague a palavra de Deus. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo contexto.